Nós não estamos sozinhos, amém, queridos? Nós não estamos sozinhos, o nosso Deus é Emmanuel, Ele é Deus presente. Se você pode, feche os teus olhos e declara: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Paizinho querido, nós te adoramos, nós te sentimos, Deus, porque o Senhor habita em nós. Muito obrigado, muito obrigado. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Oh, não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Sou filho, declare: sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, o teu fardo é leve, o teu fardo é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é... Obrigado, Jesus, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Boa tarde a todos. Eu quero nesse momento te dizer que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nessa tarde. E eu quero te convidar para estarmos nesse momento orando e, mais do que isso, recebendo a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Que essa palavra de Deus caia no nosso coração, produzindo muitos frutos. A palavra do Senhor Deus diz que sempre que Ele envia uma palavra, essa palavra deve produzir fruto.
É uma semente lançada nos nossos corações. E eu quero convidar você a estar participando desse culto hoje, debaixo de uma palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, e que hoje essa palavra faça diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu me congratulo com vocês e estar podendo nessa quarta-feira aqui, estar com vocês nesse momento, ainda que seja online, e que a gente possa desfrutar desse momento que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai Santo e Misericordioso, nós estamos aqui reunidos, Paizinho, para Teu louvor, para a Tua glória, Jesus. Nós queremos Te pedir, ó Deus querido, que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Que o Senhor esteja abrindo, Senhor, portas ministeriais, Paizinho. Que o Senhor esteja nesse momento derramando renovo nos corações, Pai. Que o Senhor esteja derramando ânimo, esperança, Paizinho, fortalecendo cada irmão, cada irmã minha nesse momento, Jesus, que está participando desse culto ou que estiver ouvindo essas palavras, Pai. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, toca essa vida agora, Paizinho querido, e glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer diferença na tua vida, assim como tem feito na minha. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 32. Nós vamos ler só o comecinho ali, né? Deixa eu colocar aqui meu óculos, que agora não tem tela, né? Aqui para mim de projeção. E diz assim, que viria um rei, está profetizando a chegada de Jesus, né? A vinda de um reino de Deus para o homem. Então diz assim, o reino de Deus que viria, né? E Isaías profetizando disso, dessa verdade, vai dizer assim, eis aí um rei que virá reinar com justiça e que governará com retidão. E esse rei será esconderijo contra o vento e refúgio contra a tempestade. Eu queria falar para você, nessa tarde, da importância de nós termos na nossa vida Jesus Cristo, esse rei de governo, que governa todas as coisas. Amém, queridos? Como esconderijo contra os ventos e as tempestades que assolam muitas vezes a nossa história e a nossa vida. A palavra fala em refúgio contra a tempestade. A bem da verdade, muitas vezes, quando os ventos sopram contrários, nós precisamos realmente nos esconder. Eu acho que se eu tivesse mais gente aqui agora, né, eu poderia dizer assim, quem concorda comigo, erga a sua mão. E muita gente levantaria a sua mão dizendo isso. Porque quando nós começamos a observar demais os ventos contrários, nós realmente precisamos, muitas vezes, de algo que nos dê um esconderijo. Quero me esconder desse vento, né? Às vezes a gente está na rua, né? Começa uma ventania muito forte e a gente vê que aquela ventania vai levar a gente procura a primeira marquisa. Quem faz isso, eu acho que muita gente faz, né? Ou quando está, que você olha, observa o céu e está se aprontando uma grande tempestade, você procura se refugiar. Nós procuramos nos esconder. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que Jesus seria um esconderijo contra os ventos. E que Deus, o nosso Deus, estaria providenciando um rei para governar as nossas vidas. E que esse rei, Jesus Cristo, seria refúgio para as nossas vidas, para as nossas almas, quando as tempestades viessem. Eu quero que você abra comigo, só voltando um pouquinho, talvez é que não vai dar tempo, mas se a gente depois, vocês podem continuar lendo essa passagem, Deus vai falar ali que Jesus também seria como ribeiro de água em terras secas. Quando você vê que a terra está muito seca, quando você está passando por um deserto, Jesus se torna um ribeiro de água na minha e na tua vida. E sombra em terra sedenta,
sedenta. Sabe aquele momento que você não aguenta mais de cansaço? Que você assim, eu estou com sede de alguma coisa, de uma mudança na minha vida. Eu quero algo que me refrigere, que me venha e mate a minha sede, às vezes de justiça. Deus está dizendo assim, Ele vai ser a sombra também em terra sedenta. E depois, eu não estou pregando exatamente, só vou pregar sobre esses 2 primeiros versículos que nós lemos no início, mas ele vai falar aqui, Isaías, ele vai também falar sobre que esses olhos não vão olhar mais para trás, e que os ouvidos seriam atentos à voz desse pastor, e que o coração sábio nós poderíamos ter, e a nossa língua teria que se afinar com as palavras de Deus, que é a espada de Deus nas nossas vidas. Eu não vou pregar hoje sobre tudo isso, olhos para não olhar para trás, ouvidos atentos, como ovelhas do pasto, ouvidos atentos à voz do pastor, porque isso eu vou deixar para uma outra oportunidade. Por isso, mas eu quero manter com você essa palavra hoje, que isso cresça no teu coração, que Jesus, que Deus é o esconderijo contra o vento e o refúgio contra a tempestade. Queria que você fosse comigo lá para o livro de Mateus, no versículo 7. Jesus vai falar exatamente isso, né? No versículo 7, ali no capítulo 7, me perdoe, no versículo 24, nós só vamos ler do 24 ao 27, Jesus vinha falando ali da importância de receber as palavras dele e guardar essas palavras no seu coração e também praticar essas palavras, ou seja, não só ouvir, mas também colocar em prática. Então ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ele vai falar assim, aquele que está ouvindo as minhas palavras, aquele que faz das minhas palavras o seu esconderijo, aquele que faz de mim o seu refúgio, os muitos ventos, quando ele constrói a casa dele, sobre a rocha que sou eu, os muitos ventos e as tempestades não irão derrubá-lo. Se você pensar aqui, Jesus falando sobre a casa como nós somos a casa de Deus, amém? E essa casa, muitas vezes, vai passar, ventos soprarão contrários a nós. Muitas vezes virão tempestades em relação a muitas coisas da nossa vida. Entretanto, Jesus está dizendo assim, constrói a tua casa, constrói você mesmo sobre a rocha, que é Jesus e a palavra dele. Sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Isso me lembra, sabe, que logo que eu me converti, isso faz muitos anos, mais de 30 anos, a gente cantava uma musiquinha, né? Que aqui não compete colocar, mas que a gente dizia assim, vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E a gente completava aquela música dizendo assim que Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós passamos, de fato, nossa vida, né, passa por diversas situações que formam-se verdadeiras tempestades e ventos contrários. Agora, eu queria falar algumas passagens para vocês a respeito dos ventos. E que se a gente for estudar a Bíblia, a gente vê que teve ventos muito bons. Como, por exemplo, quando lá em Atos, a Bíblia diz que quando eles foram batizados no Espírito Santo, veio como que um vento impetuoso, e então eles foram batizados no Espírito. Mas eu quero falar para você dos ventos e das tempestades. O primeiro ponto que vem para revelar a tua e a minha fé. Normalmente, quando vem uma situação muito contrária na vida de uma pessoa, é ali que Deus vai acompanhar o quanto ela tem crido. E ali também que nós vemos verdadeiros testemunhos de fé. A verdade é
que ventos e tempestades revelam a fé de uma pessoa. Normalmente são nessas horas que nós vemos e acompanhamos as reações das pessoas. Se são reações de fé ou reações de incredulidade. Muitas vezes, quantas pessoas já se converteram, né? Eu própria lembro que na minha conversão tem muito a ver com uma situação que eu acompanhei de um casal e que eu vi uma posição de fé. E aquilo me impressionou. Como que numa situação tão horrível, tão terrível que aquele casal estava passando, a fé deles se mantinha. E isso foi um ânimo e um encorajamento para a minha vida. Então, queridos, quando nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 8, do 23, você já está ali no 7, vamos lá, anda um pouquinho mais ali no capítulo, né? E no capítulo 8, quando você chega ali no 23, existe uma situação que Jesus vem e acalma uma tempestade. Aqui existia uma tempestade natural, plano natural, e diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Então, queridos, aqui nós vemos uma passagem de uma tempestade no plano natural mesmo, né? E que Jesus estava ali dormindo. Interessante que hoje, né, ali Jesus estava como homem, como filho de Deus. Hoje a gente sabe, porque está escrito no Salmo, né, que Deus não dorme e não cochila. Que hoje nós podemos ter o sono dos justos. Você que não dorme, aproveite, pega essa palavra e assuma, coloque essa palavra no teu coração, porque aquele que não dorme e não cochila é o guarda de Israel. É o nosso Deus, que é poderoso e não necessita mais dormir. Mas nós, hoje, podemos ter essa confiança que Deus está cuidando de nós, mesmo no momento em que nós dormimos e, como a gente diz, né, apagamos, o Espírito continua operando, amém? E ali naquela situação existia uma tempestade natural e os discípulos de Jesus, eles vão, acordam Jesus e dizem: mestre, o senhor não está te importando que nós estejamos perecendo? E aí Jesus fala assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Quer dizer, Jesus talvez estivesse dizendo assim: você não precisa estar me vendo repreender, você não precisa ver eu atuando, basta crer que eu estou aqui com vocês. E muitas situações da nossa vida são assim. Nós queremos sinais de Deus, nós queremos ver o mover de Deus, nós buscamos às vezes sinais minúsculos, nós oramos por uma pessoa e nós queremos ver algo, nossa, ela está diferente. E se essa pessoa não tiver nada diferente, muitas vezes a gente se desanima achando que Deus não fez nada. Mas não é isso a verdade. A gente vê aqui uma situação que Jesus estava dizendo assim: eu estou com vocês no mesmo barco. Mas vocês não precisam me ver repreendendo. Vocês podem crer. Vocês têm fé. Vocês devem ter fé. E olha, o que acontece aqui, ele vai, repreende essa tempestade, mas ao mesmo tempo ele adverte os discípulos dele. Por que vocês têm tanto medo? Por que a pequena fé? Quer dizer, tenha mais fé. Tenha mais ânimo. E hoje o que Jesus diz para nós é assim: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu quero falar daquelas situações em que às vezes na nossa vida parece que tudo está tão calmo e que daí normalmente nós baixamos a guarda. O que acontece? Está tudo muito bem. Parece que está tudo muito no devido lugar. Parece que Satanás não está mais nem operando, né? Parece assim que eu estou numa fase assim só de colheita e de repente pode estar se armando um temporal. Por isso eu quero falar da importância de orar e de vigiar sempre. Queria que você fosse comigo ali primeiramente no Salmo 55, no versículo 6 ao 8,
Vamos lá na palavra, no Salmo. No versículo, no Salmo 55, amém? Eu estou procurando aqui, vamos lá. Vai dizer ali no versículo 6, vamos ler. Esse salmo aqui é de Davi, né? Ele fala assim no 6. Ele fala assim, não, aqui nessa versão minha está no 4. Vamos para o 4 antes. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. No 6, então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Sabe o que Davi está falando aqui? Do 6 a 8, né? Ele diz assim, eu queria ter asas para voar, como se eu fosse uma pomba. Eu voaria porque eu queria fugir dessa situação aqui de tempestade. Ele está dizendo assim, porque o meu coração está estremecendo no peito. Quer dizer, eu estou profundamente aflito. Terrores de morte, medo inclusive da morte me vem sobre mim. Mas ele fala assim, o terror se apodera de mim. Mas eu queria ter asas como a pomba, voar e achar descanso, porque eu ia fugir para longe, e eu ia ficar no deserto, mas eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Queridos, Davi queria ter asas para voar, para se abrigar aqui do vendaval e da tempestade. Entretanto, hoje, a palavra diz que o Senhor mora dentro de nós. Amém, queridos? E que nós, hoje, podemos nos refugiar. Hoje nós temos Deus como nosso refúgio. Jesus Cristo, um rei de governo, que veio como esconderijo contra o vento e refúgio contra a tempestade. Amém? Rapidamente, hoje eu vou correr um pouquinho a Bíblia, mas não vai ser tanto que você não possa dar conta. Em Atos, no capítulo 27 de Atos, eu quero falar aqui sobre uma outra situação, rapidamente. Quando Paulo estava sendo levado, livro de Atos, capítulo 27, amém? Quando Paulo estava sendo levado ali, para falar inclusive do evangelho, que estava nos planos do Senhor, né? Depois vocês vão ler com bastante calma, porque nós não podemos ficar nos detendo demais nas passagens, por uma questão de tempo aqui, porque são muitas passagens. Mas diz assim, lá no capítulo 27, do versículo 10, vamos começar no 9, diz assim, que quando Paulo estava nesse navio, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas diz assim, porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Aí Paulo diz assim, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Eu quero só no 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Esse versículo aqui que eu quero gastar agora uma meditação. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Há momentos na nossa vida em que nós já oramos, em que nós já jejuamos, aqui já havia passado o jejum, e que aí o povo aqui achou assim, agora está tudo calmo, está soprando uma brisa, está muito calmo. Entretanto, estava se armando um temporal. E aí, queridos, é a hora que nós baixamos a guarda. É a hora que nós achamos que está tudo bem e é a hora que, de repente, um vento contrário, uma tempestade contrária nos pega de surpresa. Aí a importância que eu quero dizer para você de orar e estar sempre vigiando. Amém?
Quando tem tempestade, eu oro. Quando não tem tempestade, eu continuo orando e buscando ao Senhor. Amém? Porque assim, o Espírito Santo aqui havia avisado a Paulo de que viria essa tormenta. E isso vai se concluir, depois vocês podem ler lá com mais tempo, onde vai dizer lá no capítulo, no versículo depois 15, diz assim: o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Quer dizer, veio, inclusive, um tufão de vento. Depois a Bíblia vai falar em tufão de vento. Agora eu queria falar rapidamente sobre aqueles ventos do Senhor que o próprio Senhor às vezes manda, que ocorreu na Bíblia, sim, e que veio para arrancar e muitas vezes para destruir o que está fora do propósito dele. Vejam, no livro de... primeiro eu queria falar para você que em Romanos, você não precisa abrir agora, mas no capítulo 8, no versículo 28, a Bíblia diz, e eu acho que todos que estão me ouvindo, pelo menos a maior parte já conhece esse versículo, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu desígnio. E aí, eu quero que você creia que muitos ventos que vêm para a tua vida, nós temos que crer nisso. Eles vêm, às vezes, para tirar da nossa vida, para tirar aquilo que não é bom. Às vezes Deus pode estar tirando pessoas da tua convivência, outras vezes Deus está te tirando de situações que à primeira vista te parece coisa ruim, péssima, mas às vezes Deus está ordenando aquele vento para a tua vida, exatamente porque tem coisas que estão fora do propósito dele e porque ele conhece o teu futuro. E ele sabe o que você pode passar lá na frente se você permanecer dentro daquela situação. Rapidamente, abra o livro, a tua Bíblia em Oséias, no capítulo 13. Depois eu posso te dar também outras referências, mas vamos abrir agora em Oséias, no capítulo 13, no versículo 15. Oséias aqui vai falar, o profeta vai falar, deixa eu só abrir aqui, 15, vai dizer assim: ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e ele secará a sua nascente, e estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Deus estava falando aqui, olha, vocês estão se apegando a coisas que não convêm, vocês têm idolatrias que não convêm, mas vai vir um vento, e esse vento vai tirar de vocês aquilo que não é bom. Salmo 48, 7, depois você pode ver também, que também o salmista vai falar de Deus vir com um vento e quebrar as naus. Depois você vai ver em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 13, quando Deus manda os gafanhotos nas pragas do Egito. Vamos lá rapidamente. Êxodo 10, versículo 13. Ali também diz que para levar aqueles gafanhotos lá, Deus moveu o vento. Veja lá no 10, versículo 13, diz assim: Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor, quando Moisés estendeu o bordão, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste. Veio um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. Quer dizer, Deus próprio, Ele mesmo, tinha trazido ali os gafanhotos. Mas, e esse mesmo vento, ele vai vir, lá no livro de Jonas, eu quero que você abra comigo, no livro de Jonas, capítulo 1, Deus havia mandado Jonas para pregar arrependimento na cidade de Nínive. Entretanto, Jonas não quis ir. E Jonas encaminhou-se para outra cidade, E o que acontece? Deus manda um vento leste
que veio e empurra Jonas para o seu destino. Então, queridos, tem coisas que às vezes vêm, que inclusive o gafanhoto pode comer, né? E vem para destruir mesmo, porque Deus quer te livrar, muitas vezes, de coisas que não prestam mais, que não servem mais para o plano que Deus tem para a tua vida. Abre lá no livro de Jonas rapidamente, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Na tradução original vai falar também aqui de um vento leste. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Né? Então você vai ver aqui, né? Diz assim, que aí foi quando teve então a conversa entre aqueles que estavam ali naquele navio, né? E eles ali, depois se lê com mais tempo, quando vão lançar sorte e vão ver que tudo aquilo, toda aquela tempestade estava se formando, porque Jonas estava ali no navio. E aí então Jonas é lançado no mar, né? E é engolido pela baleia. Quer dizer, aquela tempestade ali veio para tirar Jonas do rumo que ele tinha tomado, porque ele estava indo para Tarsis, para a cidade de Tarsis, e Deus havia dito que ele deveria ir para Nínive. Muitas vezes o mal vem com aparência de mal, e muitas vezes você é empurrado realmente, mas é que Deus está empurrando você e a mim para o destino certo, para o propósito dele, para onde ele, para o lugar que ele tem preparado para nós. Amém, queridos? É onde eu digo, quando os ventos estão soprando muito forte, que estão te empurrando para alguma coisa que você não quer, saiba que muitas vezes esse vento está vindo realmente do Senhor. E Ele está te tirando de situações que não são boas para a tua vida. Porque nós muitas vezes achamos que aquilo é bom. E muitas vezes Deus, conhecendo o nosso futuro, sabe que não é. Eu quero falar bem rapidamente agora, para não me demorar muito, sobre o vento da restituição. Depois você vai anotar, mas Deus também, depois você vai ver que no próprio Êxodo, no capítulo 10, no versículo 19, Deus retira aqueles gafanhotos. Quer dizer, Deus havia contra o Egito ali, aquela praga mandado através de um vento, os gafanhotos. Mas Ele usa de um outro vento para retirar aqueles gafanhotos, para cessar com aquela praga. Amém? Também existe o vento que vai trazer a tua restituição. Tem o vento que vem de Deus, coisas que Deus vai mover na tua vida e que vai trazer a chuva seródia para a tua vida, que vai trazer a bênção de Deus. Muitas vezes nós nos assustamos com algumas situações, mas Deus está movendo para Ele poder cumprir o propósito e para Ele te abençoar da maneira que Ele havia prometido. Uma dessas situações está em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 45, depois você vai ler, quando Elias então pede para Deus chover. E ali, novamente, a natureza se move e os ventos começam a operar e aí começa a dar o primeiro sinal de chuva, né? Quando então Elias vê ali uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Queridos, os ventos, as estações, tudo está no controle das mãos de Deus. Existem várias passagens. Tudo na tua vida e na minha vida estão, se você entregou tua vida para Deus, tudo que possa ocorrer na tua vida está debaixo do controle de Deus. Eu quero terminar agora lendo os 3 últimos versículos. Um deles está em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4 e 5. Eclesiastes o escritor de Eclesiastes vai dizer assim, que aquele que olha muito para o vento, né? Esse não semeia. Vamos ver aqui, 11, 4, 5, diz assim, olha.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Se você está olhando os tempos difíceis, se você está olhando os ventos da maneira que estão soprando, e vendo esses ventos, essas tempestades, como pior para a tua vida, você não vai semear mais nada. Você também não vai colher, porque quem não semeia também não colhe. Amém? Então, nós não podemos estar com os olhos focados em coisas que vão nos desanimar. Jesus, pega aquele versículo onde Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sempre nos deu uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Não temam, eu estou contigo nos barcos. Façam a casa de vocês, construam vocês mesmos, em cima da rocha, em cima da minha palavra. Mas não estejam só ouvindo essa palavra, estejam praticando essa mesma palavra. Amém, querido? Não observe o vento, porque se você olhar para os ventos contrários, se você olhar para as tempestades que se formam, você vai se desanimar, você não vai crer que ele venceu o mundo. E você não vai semear, e você vai se desanimar, e você não vai querer trabalhar, você vai dizer que você está cansado, que você não vai renovar teu ânimo. Mas se você colocar a tua fé e a tua esperança como Deus, em Deus, amém? Me perdoem, né? Em Deus, que tudo pode e que está com o controle sobre todas as coisas, você vai vencer para a glória de Jesus na tua vida, amém? E por último, eu queria falar então, hoje em dia, que existe além dos ventos contrários, às vezes, nas nossas vidas, que podem ser revestidos de situações, às vezes, naturais, situações espirituais, e até lutas contra o inimigo da nossa alma. Porém, eu quero falar para vocês também dos ventos de iniquidade, dos ventos de doutrinas hereges, de falsas palavras, que também muitas vezes tentam vir sobre as nossas vidas. Às vezes se ouve de tudo, você está ouvindo às vezes uma doutrina que é herege, algo que vai te afastar do favor de Deus, da graça que há em Deus. Quero que você leia Efésios, no capítulo 4, versículo 14, esse é o penúltimo versículo, amém? Efésios, então, capítulo 4, versículo 14, só mais um pouquinho. Ele vai falar, então, da toda sorte de doutrinas, das coisas que são lançadas, que têm aparência de coisas de Deus, mas que não são coisas de Deus. Amém? Veja lá, ali, olha aqui na carta, Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, lá no versículo 14, ele diz assim, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu sempre, muitas vezes, assim, tendo equipe, né, de pessoas, assim, cuidando, e muitas vezes, assim, nossa Deus, parece que passou um vento, parece que levou algumas pessoas, a gente estava ali tudo reunido e de repente parece que passou um vento, Jesus, o que é isso? Realmente, às vezes também passam ventos de falsas doutrinas, ventos, às vezes, no próprio reino de Deus, quantas vezes vieram ventos que não eram ventos fundamentados na verdade da palavra, né? Então, queridos, nós não podemos deixar que ventos de doutrinas novas, tudo que foge à palavra da verdade, ventos, né, que, como ele fala aqui, o apóstolo fala em doutrinas, há uma tradução que fala em doutrinas hereges, que vêm disfarçadas como se fossem coisas de Deus, mas que não são. Amém? É se pautar, é ficar na palavra. Jesus falou, olha, aquele que ouve as minhas palavras, e esse as pratica, esse que as pratica, eles não serão derrubados, nem pelos ventos e nem pelas tempestades. Se você
tiver comunhão com a palavra de Deus, ainda que venham doutrinas falsas, você não vai ser enganado, porque o teu fundamento é a palavra de Deus, amém? E quero deixar o último versículo, que está em Efésios também, ainda no capítulo 4, versículo 22, quando Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, e em justiça e retidão procedentes da verdade. Quer dizer, eu era uma velha criatura que me atemorizava, vamos supor, né? Você pode dizer assim, que eu corria lá para consultar assos, ou para consultar sei lá o que, né? Hoje, você tem uma palavra, você não precisa consultar, mas não consulta ídolos, não consulta nada. Hoje você tem uma palavra, hoje você tem uma direção para a tua vida, porque hoje Deus governa sobre um cetro de retidão e de justiça. E porque nós fomos justificados através da cobertura do sangue dele, porque ele morreu no meu e no teu lugar. Então, querido, quero finalizar dizendo: deixe que Deus cuide da tua vida, crendo nisso, amém? Que os ventos, que as tempestades não são nada diante do poder dele na minha e na tua vida, do poder de Deus na vida daquele que crê. Porque se você crê, Deus tem poder sobre a tua vida e sobre a tua história. Amém, queridos? Quero falar com você que está ouvindo talvez a primeira vez a nossa palavra aqui e que está talvez dizendo assim: quero ter esse tipo de fé, quero crer nessa palavra. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu estudo, eu leio a palavra, mas eu não consigo entender. Às vezes você não consegue entender porque está faltando você receber o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque quando ele faz morada dentro de você, o próprio Espírito vai te ensinar a respeito de todas as coisas. A Bíblia está escrito isso, que quando nós temos o Espírito Santo, ele mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, ele mesmo nos instrui acerca de tudo, ele nos consola, ele nos dirige, ele faz a obra. Amém, querido? Então coloque você que é a primeira vez, diga para o Senhor assim: Jesus, eu quero receber esse Espírito Santo, eu quero receber esse Espírito dentro de mim. Amém? Eu vou orar por você agora. Pai querido e celestial, quero orar por aquelas pessoas que nesse momento estão convidando o teu Espírito Santo para habitar nelas, Pai. Que o Senhor entre e faça morada, Pai. Que haja um toque genuíno agora, Paizinho, poderoso, meu Deus, do teu Espírito Santo sobre essas vidas, Pai. Quero escrever o nome deles, Paizinho. Pedir que o Senhor escreva o nome deles, Pai, no livro da vida, Pai. E que eles possam ser consolados, que eles possam ser apacentados, Pai. E que haja um novo tempo e uma nova vida em cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? E agora eu quero encerrar a palavra aqui, orando com você que está achando que as circunstâncias estão terríveis, que os temporais estão aí da vida, né? Os ventos estão soprando contrariamente, talvez na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, está tudo muito, nada está no seu devido lugar, nada está do jeito que você queria, parece assim que passou um vento e desarrumou tudo, né? E essa sensação, né? Porque o vento realmente vem e ele desarruma tudo. Talvez esse vento tenha vindo e tenha tirado tudo do lugar, das coisas que você achava que não ia mais mudar, que você já tinha conquistado, que você não ia passar por isso de novo. Mas Deus te diz nessa tarde que Ele vai pôr tudo no lugar e que ainda que haja os ventos contrários, isso não vai impedir o propósito dEle. Tem muita coisa que talvez Ele tenha tirado, que seja a oportunidade mesmo de tirar da tua vida, e tem outra
tem muita coisa que talvez Ele possa estar acrescentando de novo. Que esse é o tempo, muitas vezes, que Deus, quando tudo está movido e mexido, que Deus vai acrescentar o melhor dessa terra para a tua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Estenda a tua mão aí onde você está, ou então coloque a tua mão no coração, ali sobre o coração, e nós vamos orar. Pai querido celestial, nesse momento eu quero que, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, te pedir como Deus, que é o nosso Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, estendendo tua mão poderosa sobre a vida de todos os teus filhos que nesse momento estão orando comigo. Deus querido, toca essas vidas, Pai. Encoraja, Paizinho. Faz, meu Pai, dar uma visão de águia para eles, Paizinho. Senhor, que eles não olhem os ventos, as tempestades, Pai. Que essa palavra, que no mundo nós temos aflições, mas que o Senhor já venceu o mundo, seja fortalecida no coração de cada um, Paizinho. E que venha a dar fruto, Paizinho. E que essas pessoas sejam fortalecidas agora no espírito, na alma, na fé. Senhor, que derrama sobre eles, meu Deus, uma unção de encorajamento, Jesus. De não olhar as circunstâncias, Pai. De alcançar as tuas promessas, Pai. De saber que mesmo em tempos difíceis, Pai, o Senhor continua sendo Deus, Paizinho. E que teus planos serão estabelecidos, porque o Senhor é um Deus de governo, de justiça, é um Deus que reina sobre toda e qualquer situação. Pai querido, eu estendo essa graça também, peço a Ti, Jesus, que Tu estendas essa graça a todos os familiares, Pai, dessas pessoas também, meu Pai. Alcança esses familiares, Pai, e glorifica o Teu nome. Amém, assim seja. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês e dê uma semana a partir de agora, né, de quarta-feira, um final de semana maravilhoso, debaixo da bênção, da graça de Deus, e que Deus esteja cumprindo as promessas na tua vida, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ao nosso momento de adoração a Deus, através do nosso dízimo e da nossa oferta. Sabia que você pode entregar aí do outro lado o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor, assim como se estivesse aqui no altar, na igreja? É isso mesmo. Nós temos meios, nós temos ferramentas, temos tecnologia para poder entregar a Deus aquilo que é de Deus. Amém? O dízimo é do Senhor. A oferta me abençoa, multiplica. E eu quero convidar você a participar desse momento, te passando 3 maneiras bem simples, fáceis e rápidas de você fazer isso agora. A primeira é clicando logo abaixo aqui nos comentários, onde tem um link com os dados bancários. Esse link vai levar você automaticamente para uma tela em que ali você vai poder realizar a tua consagração, o teu voto, a tua aliança com Deus. Amém? Bem simples. Clicou, vai para a tela de transferência. Outra maneira também muito prática que eu quero deixar para você é através do QR Code. QR Code é essa ferramenta que nós temos aqui na tela, um código, não é, muito parecido com o código de barras, em que você vai pegar o teu celular, vai abrir a câmera fotográfica e vai mirar a imagem, o foco da tua lente em cima desse código. Quando você fizer isso, automaticamente o celular, o sistema vai ler e vai lançar para uma tela também de transferência, linkando com o aplicativo do teu banco de preferência, certo? Bem facinho. E se mesmo assim, talvez você prefira fazer um TED, um DOC, uma transferência bancária, pega aí uma caneta e um papel e eu vou passar para você rapidinho alguns dados para você poder fazer isso muito fácil. Anota lá. O favorecido é Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Essa é a nossa igreja, amém? O CNPJ você vai precisar também, anota lá. É 04.077/00001-03. Eu vou repetir para você.
CNPJ 04.077.0001-03. O banco é Bradesco, o código do Bradesco é 237, Banco Bradesco 237, a agência é 32867, 3286-7, e a conta corrente é 58.002-3, 58.002-3. Prepara agora, amém? Com o coração em Deus, com fidelidade ao Senhor, consagra a Ele aquilo que é do Pai. Eu creio, tenho certeza, conforme a palavra nos garante, que o Senhor vai te abençoar e vai te honrar em cima da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Você pode usar essas contas, você pode usar esses 3 caminhos para realizar a transferência de dízimos, ofertas e do seu parceiro de Deus também. Que Deus te abençoe, um abraço.